1 de Reis 14, do 1 ao 20. Amém? Vou ler todo o texto, então peço um pouco da sua atenção e paciência. Naquela época, Abias, filho de Jeroboão, ficou doente. E este disse à sua mulher: use um disfarce para não ser reconhecida como a mulher de Jeroboão. Vá a Siló, onde vive o profeta Aías, aquele que me disse que eu seria rei sobre este povo. Leve para ele 10 pães, alguns bolos e uma garrafa de mel. Ele dirá o que vai acontecer com o menino. A mulher de Jeroboão atendeu o seu pedido, foi à casa de Aías em Siló. Ora, Aías já não conseguia enxergar, tinha ficado cego por causa da idade. Mas o Senhor lhe tinha dito: a mulher de Jeroboão está vindo para lhe perguntar acerca do filho dela, pois ele está doente. E você deve responder-lhe assim: quando ela chegar, vai fingir que é outra pessoa. Quando Aías ouviu o som dos passos junto à porta, disse: entre, mulher de Jeroboão, porque esse fingimento? Fui encarregado de lhe dar mais notícias. Vá dizer a Jeroboão que é isto que o Senhor, o seu Deus, o Deus de Israel, diz: tirei-o dentre o povo e tornei líder sobre Israel, meu povo. Tirei o reino da família de Davi e o dei a você. Mas você não tem sido como o meu servo Davi, que obedecia aos meus mandamentos e me seguia de todo o coração, fazendo apenas o que eu aprovo. Você tem feito mais mal do que todos os que vieram antes de você, pois fez para si outros deuses, ídolos de metal. Você provocou a minha ira e voltou as costas para mim. Por isso, trarei desgraça à família de Jeroboão. Matarei de Jeroboão até o último indivíduo do sexo masculino em Israel, seja escravo ou livre. Queimarei a família de Jeroboão até o fim, como quem queima esterco. Dos que pertencem a Jeroboão, os cães comerão os que morrerem na cidade, e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. O Senhor falou. Quanto a você, volte para casa. Quando você puser os pés na cidade, o menino morrerá. Todo Israel chorará por ele e o sepultará. Ele é o único da família de Jeroboão que será sepultado, pois é o único da família de Jeroboão em quem o Senhor, o Deus de Israel, encontrou alguma coisa boa. O Senhor levantará para si um rei sobre Israel, que eliminará a família de Jeroboão. O dia virá. Quando? Agora mesmo. E o Senhor ferirá Israel de maneira que ficará como o junco balançando na água. Ele desarraigará Israel dessa boa terra que deu aos seus antepassados e os espalhará para além do Eufrates. Pois provocaram a ira do Senhor com os postes sagrados que fizeram. E ele abandonará Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e tem feito Israel cometer. Então a mulher de Jeroboão levantou-se e voltou para Tisra. Assim que entrou em casa, o menino morreu. Eles o sepultaram, e todo Israel chorou por ele, conforme o Senhor predissera por meio do seu servo, o profeta Aías. Os demais acontecimentos do reinado de Jeroboão, suas guerras e como governou, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Ele reinou durante 22 anos, e então descansou com os seus antepassados, e o seu filho, Nadab, foi o seu sucessor. Amém? Depois dessa longa leitura, nós podemos iniciar. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos use com sua graça. Bom, irmãos, o tema da nossa rápida reflexão essa manhã, antes da nossa Assembleia de Negócios, se chama Um Reino Adoecido. E temos algumas coisas importantes nesse texto para tratarmos essa manhã. Nosso tema é esse, um reino adoecido. O que você faz quando você está com problemas? Como é que você tem agido diante das suas crises, das suas necessidades, de problemas pequenos ou problemas graves? Você é daqueles que fazem de tudo para não pedir ajuda a ninguém? Ou você é daqueles que pedem ajuda para não fazer nada? Você é daqueles que corre para pedir ajuda ou você é daqueles que demora e faz de tudo para não pedir ajuda a ninguém? Quando a gente fala de doença, e o nosso texto fala disso, um menino adoecido, um reino adoecido,
o que a gente mais quer, o que a gente mais deseja, é obviamente ver aquele parente nosso, aquele ente querido, aquele amigo curado. Só que para fazer isso, até chegar a esse momento, a gente passa por um caminho. Primeiro, a gente recorre à pequena farmácia que a gente tem dentro de casa, não é isso? Alguns dentro da bolsa, né? Outros recorrem ainda àquele contato de telefone, amigo, amiga, alguém especializado da área da saúde, né? Faz aquele telefonema. Alguns ligam para a avó, né? Mas tudo bem. Bom, a gente vai recorrendo a algumas ajudas. E quando o caso é grave, para alguns tem que ser muito grave, né? Ele vai para o hospital. Bom, no hospital, o que a gente quer? A gente quer fazer um exame especializado. A gente quer, talvez, tomar uma medicação que você não pode tomar em casa. Mas, acima de tudo, o que nós queremos daquele profissional que está lá sentado, né? O famoso médico ou a médica, é ouvir um diagnóstico. E a gente precisa de um diagnóstico preciso, que coloque a gente no caminho do quê? Da cura. O diagnóstico preciso vai nos ajudar a entender o que está acontecendo com a gente ou com o nosso familiar, e daí a gente pode, talvez, fazer um tratamento, comprar um remédio. Bom, mas o que a gente quer, no final das contas, é ficar curado. Só que, para isso, a gente precisa desse diagnóstico. Bom, o que Jeroboão fez há milênios atrás não é muito diferente disso. Ele, embora não mandou a sua esposa para o hospital, mas ele mandou a sua esposa para o único lugar onde ele sabia que ela e ele poderiam ter um diagnóstico preciso. Naquele tempo, qualquer doença era sinal de morte, sinal de tristeza na família, porque poderia levar à morte. Então, o que eles queriam saber é, será que essa doença é para a morte? Será que tem alguma solução? E se Deus, obviamente, vai falar o que vai acontecer, ele talvez possa dizer até o que a gente pode fazer para então que o nosso filho seja curado. Bom, é isso que ele deseja. E ter a ajuda de alguém que possa ajudar. A grande lição que vamos aprender essa manhã é: a doença do filho de Jeroboão é o reflexo da doença do reino. Um reino de surdos espirituais, corações divididos e condenados à morte. Precisamos do médico de almas, como disse Davi. Une o meu coração para só temer o teu nome. Salmo 86, 11. Bom, a gente vai aprender nesse texto 3 marcas bem rápidas sobre um reino adoecido. Me acompanha. A primeira delas é um lugar de crises. Verso de número 1. Naquela época, Abias, filho de Jeroboão, ficou doente. Irmãos, essa palavra abre talvez um novo ciclo na vida de Jeroboão. Esse pequeno verso diz pra gente que a crise se abateu na casa de Jeroboão, e a gente vai ver como consequência no reino de Jeroboão. Agora o norte chora, porque o herdeiro do trono está doente. E como eu disse, naquele tempo, essa pequena crise, essa pequena doença, acarretou uma série de crises. Por isso, é um lugar de crises, no plural. Veja, primeiro, uma crise médica, como eu disse. Qualquer doença, qualquer problema, às vezes uma febre alta, podia levar ao óbito naquele tempo. Mas também é uma crise familiar. Porque perder um filho em uma família é desastroso e continua sendo desastroso até os dias atuais. Eu fiz uma pesquisa sobre uma pesquisa realizada há pouco tempo, na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. A pesquisa foi exatamente sobre isso. Qual era a taxa de divórcio entre casais que perdiam um dos seus filhos? Sabe qual é a taxa? 80%. 3.500 casais foram pesquisados. Desses 3.500, 80, todos perderam filhos, 80% se divorciaram. Por quê? Vai dizer a pesquisa, a mesma pesquisa. Porque não havia diálogo e porque o sentimento de impotência foi tão grande que a única consequência possível foi o divórcio. Ou seja, essa pequena crise acarretou outras muitas crises. Mas ainda também era uma crise política. Por quê? Porque Abias era filho de Jeroboão e, obviamente, um possível herdeiro do trono. Perder um herdeiro ao trono era um sinal de fraqueza naquele tempo e mais, de punição divina. Mais ainda, essa crise revela, no final das contas, uma crise
espiritual, tanto na família de Jeroboão quanto no Reino do Norte. Bom, isso está escrito, a gente viu no sermão passado, de Reis, no capítulo 13, versos 33 e 34. Os versos anteriores do nosso capítulo, onde diz assim: apesar do aviso do profeta, Jeroboão não se arrependeu dos seus maus caminhos. Ao contrário, ele nomeou mais sacerdotes do que antes dentre o povo comum, para oferecer sacrifícios a imagens nas capelinhas das montanhas. Qualquer homem que quisesse podia ser sacerdote. Este foi um grande pecado que causou a destruição do reino de Jeroboão e a morte de toda a sua família. Então a sentença já havia sido dada. Deus já havia visto o grande pecado de Jeroboão. E o grande pecado de Jeroboão, irmãos, não foi simplesmente se entregar à idolatria, mas foi prostituir espiritualmente todo o povo de Deus. Jeroboão claramente, literalmente, criou uma nova religião. Um novo local de adoração, um novo sistema de crenças, um novo tipo de se fazer sacerdote. O texto diz claramente isso, se você não entendeu. Ele fazia sacerdote quem ele queria. Era como se fosse assim: você é meu amigo, agora você é sacerdote. Tipo isso. Não é mais da linhagem de Abraão, não é mais segundo a lei, não é mais quem Deus chamou, é quem ele queria. E mais que isso, não era Yahvé que era adorado. Eram 2 bezerros de ouro no Reino do Norte. Bom, é isso que acontece na vida e no reino de Jeroboão. A crise chegou. E a pergunta inicial é: o que fazer com ela? Como lidamos com as nossas crises até os dias atuais? Como é que a gente faz? Bom, como afirmou o teólogo Philip Ryken, ele diz assim: a doença da criança teria sido uma oportunidade graciosa para o rei retornar para Deus. Toda doença é um lembrete de que vivemos em um mundo caído, que nossos corpos são fracos e que um dia vamos morrer. Portanto, toda doença é uma oportunidade de crescer na fé. O mesmo pode ser dito de todas as provações que enfrentamos. Quais problemas estamos enfrentando na vida? O que é que Deus quer que aprendamos sobre nossa confiança nele? Mas Jeroboão não usou essa doença, esse motivo, essa crise, para se voltar para o Senhor. Ele não usou essa crise para crescer na fé. Não. Isso não leva ele ao arrependimento, isso leva ele a mais afastamento de Deus. Bom, o que nos leva ao segundo ponto. A segunda marca de um reino adoecido, um lugar de fingimento. É isso que vai dizer o texto dos versos 2 ao 6. A atitude, a resposta de Jeroboão é basicamente essa. Espera aí. Uma sentença foi dada contra mim. Eu sei que eu estou fazendo a coisa errada diante de Deus, mas eu preciso do favor de Deus. Então qual é a saída dele? Vamos fingir ser outra família. Vamos fingir ser outra pessoa. A solução está aqui. Eu não vou até o profeta Aías. Vou mandar minha mulher. Mas não vai adiantar muito, porque se ela chegar lá, ele vai saber. É a rainha. É o príncipe que está doente. É a família de Jeroboão. Então vamos fazer o seguinte, mulher. Coloca um disfarce. Quando chegar lá, você enrola. Até os presentes que ele envia, preste atenção nisso, são presentes de pessoas comuns. A mulher estava vestida de camponesa com presentes de camponesa. Em outras palavras, ela chegaria lá e enganaria o profeta. Como consequência, enganaria a Deus. E aí imagina o profeta dizendo: minha filha, você está doente, seu filho também, então eu vou orar para que o Senhor cure seu filho. É isso que eles queriam. Bom, essa atitude revela 3 coisas para a gente, muito graves, da doença do rei Jeroboão. A cegueira espiritual desse homem era muito grande. Em primeiro lugar, no fundo, ele sabia quem era o Deus verdadeiro. Você percebe isso? Ele fez outros ídolos, ele fez um outro sistema de crença, ele estava numa outra religião. Mas quando ele mais precisou, ele não procurou os amiguinhos sacerdotes dele. Ele não foi orar ao bezerro de ouro que ele tinha construído. Ele foi em busca de Deus. Porque por mais revoltado e idólatra que ele era, ele sabia quem é o único Deus verdadeiro. Vai até Aías. Imagina, com todo o medo que ele tinha, com toda a consciência culpada, ele ainda sabia quem era o Deus verdadeiro. Bom, ele sabia quem era, mas em segundo lugar, ele não conhecia o Deus verdadeiro. Ele sabia que Deus era o Deus verdadeiro, mas ele não conhecia a Deus, isso está claro, irmãos. Porque se ele conhecesse a Deus, ele não tinha criado toda essa tramóia que ele fez.
Coloca um disfarce, fala diferente, leva os presentes. Não! Porque ele saberia, que o Senhor sonda todos os corações. Que ele está em todos os lugares. Que ele vê todas as coisas. E antes que a palavra te chegue à boca, ele já conhece toda. Jeroboão era para saber isso, mas ele não sabe. Ele acha na sua loucura, na sua cegueira espiritual, que ele pode enganar a Deus. Coitado. Mas ainda, a verdade é que ele não queria Deus. Ele só queria o milagre de Deus. É só isso que ele queria. Ele queria, irmãos, uma forma rápida para resolver o seu problema de forma rápida. Só isso. É como aquela pessoa que eu disse no início, que vai ao hospital. Ele não quer papo, ele não quer conversa, ele não quer conhecer quem é o médico, quanto tempo ele estudou, quantas faculdades ele fez, se foi fora do país, se foi dentro, o esforço dele para chegar até ali, se é um bom profissional ou se é ruim. Ele só quer resolver o problema dele. Então não importa muito quem Deus é. O que importa mais é o que ele pode fazer. Você percebe que é exatamente assim que a gente vive hoje? É exatamente assim. Nós conhecemos dezenas de pessoas assim, que não querem compromisso com Deus, não querem relacionamento com Deus, não querem conhecer mais a Deus. Mas no momento de crise e de grande necessidade, a primeira pessoa que eles procuram é Deus. Mas eles não procuram Deus pelo que Ele é. Não procuram Deus para se aproximar de Deus, mas simplesmente para resolver as suas necessidades imediatas. Há um outro teólogo importante chamado Ralph Davis, que ele diz o seguinte: Jeroboão quer a ajuda da palavra para as emergências da vida, mas não o governo da palavra sobre toda a vida. Esse é o motivo porque as pessoas não querem Deus e querem só um milagre. Sabe por quê? Porque se elas buscarem a Deus pelo que Ele é, Deus então será o rei delas. E se Deus é o seu rei, Ele tem que governar sobre toda a sua vida. E não apenas na parte da doença, né? Bom, mas há uma segunda coisa que vemos aqui, nesse lugar de fingimento, que nos serve também essa manhã. Não só a cegueira espiritual de Jeroboão, mas, irmãos, como oposição disso, a clareza, o discernimento espiritual do homem de Deus, do profeta Aías. E aqui a gente aprende algumas coisas com isso. Bom, primeiro, deixe-me dizer, essa é uma ironia gigantesca do texto. Não sei se você reparou. Quem tem olhos não enxerga, e quem é cego enxerga mais que todo mundo. É exatamente isso que o texto está dizendo para a gente. E o que a gente pode dizer sobre esse homem? Duas coisas rapidinho. Primeiro, irmãos, ainda tem um homem de Deus no norte. Vou repetir, no norte ainda tem homem de Deus. Eu não sei se você entendeu até aqui, mas você vai entender conforme a história avançar. Será uma sequência de 20 reis maus. Jeroboão foi o primeiro. E logo de cara fez o povo se prostituir. Um reino idólatra, mau, adoecido. Mas ainda tem homem de Deus lá. Como isso deve e precisa nos encorajar. Sabe por quê, irmãos? Porque pior que seja o contexto onde estivermos inseridos, isso não é desculpa para o cristão. Anos depois, quando apareceu o grande profeta Elias, esse foi o erro de Elias. Ele olhou tanto para o contexto, tanto para a nação, tanto para o reino, que ele falou, uau, só tem desgraça aqui, só tem pecado, e se só tem pecado, só tem pecador. Só eu sobrei, só tem eu lutando. E aí Deus mostra para ele, lembra? E diz para ele, calma, Elias, tem 7.000 que não se dobraram. Tem os remanescentes fiéis. Então, de novo, por pior que seja a nossa situação, tem os joelhos que não se dobraram. Ainda tem os Aías por aí. Isso deve nos encorajar, irmãos. Sabe por quê? Porque na sociedade perversa pré-diluviana tinha um Noé. Escute isso. Em algum lugar do Oriente tinha Jó. Em Ur dos Caldeus tinha Abraão. No Egito tinha José e Moisés. Na Babilônia, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Na Pérsia, Esther e Mardoqueu. No primeiro século, Zacarias, Isabel, Maria, Simeão, Ana, Cornélio. E a lista é interminável. Veja, em cada período, em cada lugar, perversidade, depravação, sociedades inteiras lançadas ao pecado, mas ainda tinha o remanescente fiel. E no Brasil também tem, em pleno século XXI. Mas a segunda coisa que a gente aprende com Aías
É que sua debilidade física, presta atenção, não o impediu de cumprir o seu chamado. O homem estava velho e era cego. Mas como eu disse, enxergava mais que todo mundo. E era o único da nossa história que estava cumprindo a vontade de Deus. Em outras palavras, a deficiência física de Aías não impediu, pelo contrário, impulsionou ele ainda mais. Aqui se cumpre aquele ditado popular, né? Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Só que aqui é o contrário, né? Ou melhor, talvez seja isso. Em terra de cegos espirituais, quem está com os ouvidos atentos, ouvindo a palavra de Deus, é rei. Essa é a condição de Aías. Veja bem, a debilidade não atrapalha, pelo contrário, a debilidade faz ele ainda dar mais glória a Deus. Sabe por quê? Pense bem, se Aías enxergasse, como nós aqui, e a mulher estivesse fazendo toda aquela farsa, quando ela chegasse diante dele, Aías ia declarar a sentença. Cremos que o Senhor já deveria ter avisado ele do mesmo jeito, ok? Mas quando essa mulher contasse essa história ao rei Jeroboão, Jeroboão ia dizer assim: mulher, a culpa é sua. Você não se disfarçou direito, você não falou direito, você não fez o que eu mandei. Você não agiu da forma como deveria agir. A culpa é sua. Mas quando ela chega lá e conta a história, Jeroboão sabe que ele é cego. E aí, irmãos, a coisa fica ainda mais surpreendente. Porque o homem cego ainda não tinha nem visto a mulher. Ele ouve os passos e ele já diz: eu já sei quem é você. Em outras palavras, irmãos, a nossa debilidade não pode nos parar no reino de Deus. Eu não sei qual é a tua debilidade. Talvez não seja física, talvez seja emocional. Pastor, eu sou alguém que tem um emocional um pouco fragilizado. Eu não posso ouvir elogios que eu cresço, eu não posso ouvir críticas que eu me abato. Eu tenho medo do olhar das pessoas, eu tenho medo do que vão pensar de mim. Eu tenho medo até do que não vão pensar. Enfim, talvez o seu problema seja outro, mas o ponto é que cada uma das nossas fraquezas sirva para exaltar ainda mais a glória de Deus. Porque quanto mais débeis, mais graça, irmão. Veja se não foi isso que Paulo disse, quando ele, lutando contra as suas fraquezas, o famoso espinho na carne, recebe uma resposta precisa de Cristo. Assim, mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí veja o que Paulo aprende. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, porque o poder de Cristo repousa em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas minhas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando sou fraco, é que sou forte. Terceiro e último lugar. O reino adoecido também é um lugar de tragédias. Isso, irmãos, fica claro. Porque toda a trama não deu certo. No final das contas, a resposta era uma má notícia, como vai dizer o próprio profeta. É a má notícia que vocês vieram buscar. E a má notícia, irmãos, vai tanto para a família de Jeroboão, quanto para o reino de Jeroboão. Com uma consequência desastrosa. O filho de Jeroboão será morto. Mas não só ele, toda a sua família. Bom, a gente pode dividir toda essa sessão, que é bem longa, não vou ler de novo, que vai do 7 até o final. Ô, glória. Antigamente o povo dava glória quando acabava a luz, né? Bons costumes precisam voltar. Deixa eu me voltar aqui. Bom, isso. Toda essa sessão pode ser dividida em duas partes, bem rapidinho. Em primeiro lugar, o profeta denuncia os pecados de Jeroboão. Isso precisa ficar claro, irmãos, porque antes da sentença de Deus, dura, e será muito dura. Em primeiro lugar, a gente precisa lembrar dos pecados de Jeroboão. Não vou ficar listando aqui, mas alguns eu já disse. Ele não apenas segue um caminho de idolatria, ele arrasta todo o povo com ele. Ele não apenas vira as costas para Deus, como ele leva todo o povo a virar as costas para o Senhor. Cria um novo sistema de crença e tantas outras coisas ruins ele faz. Bom, a sentença sobre ele não poderia ser outra. Ele provocou a ira do Senhor.
E aí esse Deus irado agora promete que seu filho vai morrer. A resposta que ele veio buscar não será positiva, mas negativa. E isso vai se dar por causa do juízo que já foi decretado. A família de Jeroboão seria extinta da terra. Deus não apenas está tirando, presta atenção, o trono de Jeroboão. Deus está acabando com a dinastia que ele acabou de criar. Mas lembra, quando ele cria a dinastia pela própria boca do profeta Aías, ele diz, olha, se você obedecer os mandamentos do rei Davi, que o rei Davi também seguiu, você irá bem. E eu vou fazer para você uma grande dinastia, poderosa. Ainda que seja de 10 tribos, ainda que seja no norte. Mas ele fez o exato oposto. E agora Deus está dizendo, olha, eu te dei o trono de graça. Agora eu vou tirar ele, merecidamente. Bom, a sentença de juízo vai se cumprir um pouquinho mais à frente. Só para você entender o contexto, Jeroboão vai morrer, após 20 e poucos anos reinando, e aí vai assumir o seu filho. Aí você fala, ué, ele tinha outro filho? Sim, provavelmente sim. Talvez um segundo candidato a herdar o trono. O ponto é, irmãos, o que Deus falou tem que se cumprir. Esse é o ponto. Aí você fala, mas o filho dele assumiu, ok, mas o filho dele vai reinar por 2 anos apenas. E pior que isso, um dos seus generais, um homem chamado Baassã, vai conspirar contra ele. 2 anos só de reinado. E esse homem Baassã, ele não vai só matar Nadab, filho de Jeroboão. Ele vai assassinar toda a família de Jeroboão. Todos os integrantes da família vão morrer. E aí, esse homem vai assumir o trono. Veja que o reino do norte só piora. Bom, esse é o juízo. Verso 16, o motivo é dito. Ele abandonará Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu. Bom, irmãos, a sentença de Jeroboão, presta atenção nisso, é um alerta para nós. Porque, infelizmente, temos a capacidade de estragar os presentes de Deus. Deus nos dá coisas de graça, mas a gente estraga essas coisas. E aí colhemos consequências merecidas. É basicamente esse o caminho. Deus nos dá, enfim, maravilhosos ministérios. Deus nos coloca em lugares maravilhosos. Veja, irmãos, o lugar que Jeroboão está estragando não é nada mais do que a terra prometida. Você lembra? A terra que manava, ou melhor, que deveria manar leite e mel. É uma referência, irmãos, não à produtividade da terra, porque a terra era árida, mas era uma referência espiritual. Um lugar de onde fluiriam todas as bênçãos espirituais, não só para Israel, mas para todas as nações. Jeroboão tem a capacidade de estragar, inclusive as promessas que Deus fez para o povo. E aí, irmãos, a consequência natural disso nada mais é do que juízo. Bom, para a gente fechar, a grande lição é que a doença do filho de Jeroboão é o reflexo da doença do reino. Um reino de surdos espirituais, corações divididos, condenados à morte. Precisamos do médico de almas, como disse Davi, dispõe ou une o meu coração para só temer o teu nome. Bom, eu termino perguntando, e você? Como é que está o teu reino? Teu reino eu quero me referir à tua vida, à tua casa, à tua família. Como você tem agido diante das suas crises? Como você tem governado o seu lar, a sua história, a sua vida? Algumas perguntas aqui para a gente fazer uma espécie de anamnese, já que estamos diante do médico de almas. Primeiro, estamos buscando o Senhor em todo o tempo? A gente acabou de cantar aqui. Em todo o tempo, tu és bom. Mas será que nós temos buscado o Senhor em todo o tempo? Irmãos, isso é uma falha comum no meio do povo de Deus. Você vê que em várias partes da história do povo de Deus, quando eles estavam bem, se esqueciam do Senhor. Quando eles tinham sido libertados, se esqueciam do Senhor. Depois de atravessar o mar, se esqueceram do Senhor. Depois que chegaram na terra, se esqueceram do Senhor. Depois que conquistaram a terra, se esqueceram do Senhor. Depois que Jeroboão ganha 10 tribos e reina no norte, ele se esquece do Senhor. Infelizmente, irmãos, isso é a característica comum do povo de Deus. Mas a gente precisa tomar cuidado. Porque se deixarmos para buscar o Senhor somente no tempo da crise, vai chegar uma crise tão forte que porque a gente não buscou Ele no tempo de paz, a gente não consegue buscar Ele no tempo da crise. E aí, quando a gente busca no tempo da crise, talvez aconteça como Jeroboão, seja tarde demais. Segundo, estamos buscando o Senhor pelo que Ele é ou simplesmente pelo que Ele pode fazer?
Parece algo bobo, irmãos, e batido, mas é verdade. Muitas vezes nós nos comportamos assim. Nós estamos mais preocupados com a nossa situação imediata. E queremos resolver o problema o mais rápido possível e nos esquecemos que o nosso Deus é Senhor das crises. E que não acontece nada em nossa vida que Ele não saiba e que Ele não permita que aconteça. Então precisamos correr para Ele, buscar a Ele. Mas não somente para superarmos aqueles problemas, mas inclusive para perguntar, Senhor, o que Tu quer me ensinar com isso? Será que é para eu estar 40 anos no deserto? Ok. Se for para passar 40 anos no deserto, mas com o Senhor, então eu irei. Como disse Moisés, não nos envie se o Senhor não for conosco. Terceira e última pergunta. Estamos buscando só o Senhor? Aqui é um outro problema, irmãos. Nós sabemos que o problema do reino, não só do norte, mas do reino inteiro de Israel, era corações divididos. Nós sabemos que o problema de Salomão, como a gente viu, que por causa dos seus pecados dividiu o reino, era um coração dividido. Então, via de regra, irmãos, o nosso problema e o nosso maior pecado continua sendo coração dividido. Não que a gente não pense no Senhor, não que a gente não ore ao Senhor, não que a gente não se devote ao Senhor, mas é que a gente não se dedica somente ao Senhor. E isso é um problema, irmãos. E essa é a oração de Davi no Salmo 86, verso 11. Dispõe o meu coração para só temer o teu nome. Essa palavrinha dispor, por isso que eu traduzi ela com duas formas, ela significa literalmente unir. Literalmente juntar. É a palavrinha usada para o casamento. Deixará, pois, o homem seu pai e sua mãe, e o quê? Unir-se-á a sua mulher. É a mesma palavrinha. Serão ambos uma só carne. É isso que a oração de Davi está falando. Senhor, une o meu coração, sabe por quê? Porque o meu coração tem a capacidade de sempre querer viver dividido. Ele tem uma capacidade estranha de te louvar, de te adorar, de buscar as bênçãos que o Senhor me dá, mas também de buscar outras coisas. Eu até amo o Senhor, mas eu quero amar outras coisas na mesma igualdade que o Senhor. O meu marido, a minha esposa, a minha família, os meus filhos, as minhas coisas. Então, Senhor, une o meu coração, porque eu quero só temer o teu nome. Amém, irmãos? Essa é a receita para corações divididos e para um reino adoecido. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que Ele use essa palavra para reformar o reino da sua vida e do seu lar. Amém? Ao invés de reinos doentes, que tenhamos reinos curados pelo médico de almas para a glória do Senhor. Vamos a Deus em oração e daremos início à nossa assembleia. Pai nosso que estás nos céus, bendito e santificado, Senhor, é o teu nome. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que vem até nós essa manhã. Simples, Senhor, mas de grande importância. Com atitudes, Senhor, que ainda continuam sendo repetidas até os nossos dias. A verdade, Senhor, é que ainda não temos um coração indiviso que é totalmente dedicado ao Senhor. Que apesar das nossas falhas e erros, é como o coração de Davi, que fazia o que o Senhor aprovava e que era totalmente dedicado a Ti. Ah, Senhor, dai-nos um coração igual ao Teu. Dispõe o nosso coração a Ti, Senhor. Expulsa os ídolos lá de dentro, os rivais, os outros amantes, e nos coloca, Senhor, devotos. Ah, Senhor, de joelhos diante do Senhor. Nós oramos, Senhor, pelas nossas debilidades, fraquezas, também pelas nossas crises, Senhor. O Senhor conhece cada coração que está aqui, cada família. E o Senhor sabe do momento que estamos atravessando. Alguns estão no meio da crise. Outros acabaram de sair dela, outros estão entrando na crise. E seja qual for o motivo, seja qual for a causa, não importa. Tu és Senhor das crises. O Senhor não apenas assiste o nosso sofrimento, mas como o Senhor cuida e intercede por nós.
Então tem misericórdia, Senhor, do teu povo. Não como Jeroboão, que tinha virado as costas para ti e que te buscou apenas pelo que o Senhor pode fazer. Nós te buscamos porque temos saudades de ti. Que essa crise, Senhor, seja um grande motivo de nos fazer voltar para ti, de nos fazer enxergar quem de fato o Senhor é em nossa vida. E no meio da crise, se olharmos para quem o Senhor é, ainda no meio da crise teremos bonança. Porque o mundo estará em caos, mas o coração estará em paz. Porque saberemos que podemos confiar no Senhor. Então tem misericórdia de nós. Que essa receita não seja esquecida. E que buscar pelo médico de almas seja algo constante em nossas vidas. Tem misericórdia de nós. Fica conosco em nome de Jesus. Amém.